Oi, turma. Olha eu de novo. Então, vim aqui falar para vocês sobre os gêneros jornalísticos e digitais, não é? Na última aula a gente começou a falar sobre notícia e reportagem e suas principais diferenças e exemplos. E vocês responderam o exercício, certo? Aqui nós vamos fazer da mesma forma, mas vou mostrar. Hoje a gente vai falar sobre cartoon, charge e meme. Olha que legal. E nós também vamos ter um exercício para responder, tá? Os exercícios, é um exercício simples, tá? Mas que vocês vão precisar lembrar aqui dessas informações. Então, guarda aí, você pode salvar, tá? Esse vídeo para ver depois, pode assistir quantas vezes quiser e precisar, tudo bem? Esse material aqui, turma, eu achei na internet, foi uma professora que fez, eu gostei muito, e eu quis trazer desse jeitinho que tá aqui para vocês, tá? Então, olha lá. A gente tem aqui, vai falar os diferentes textos dos jornais. A gente tem várias imagens aqui, né? De alguns jornais em inglês, tá? Quem é craque em inglês aí vai saber me dizer aqui o que tá escrito. Mas diz assim: todo jornal, seja ele impresso, digital ou televisivo, apresenta-nos uma série de informações, não é? Para isso, é preciso que haja uma organização desses assuntos, de acordo com os temas, que variam entre economia, mundo, esportes, culinária, cotidiano, automóveis, emprego e por aí vai, né? Nós temos várias partes do jornal que vão falar de determinados assuntos. Muito bem. Próxima página. Então, os diferentes textos dos jornais. Os jornais apresentam diversas formas de apresentar os fatos, né? O que aconteceu, o fato ocorrido. Podem noticiá-los, publicar opiniões, críticas, uma análise, não é, sobre esses fatos. Enfim, o jornal é, sem dúvida, uma leitura bastante variável, tá? Então, nós temos muitas. Não é uma leitura idêntica o tempo inteiro, né? Nós temos várias seções no jornal. Se você pegar para ver, você tem diferentes seções, não é? Para você fazer a leitura. E nós vamos falar primeiro, então, do cartoon. Olha lá. O que é um cartoon? O cartoon é um desenho humorístico ou caricatural, acompanhado ou não de uma legenda, tá? De caráter extremamente crítico, tá? Vai sempre criticar alguma coisa, retratando de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, vai falar sobre alguma temática que a gente tem no nosso dia a dia, tá? O cartoon, turma, ele também pode ser aquela tirinha que a gente vê. Nossa, tem muitos aqui nos nossos livros, né? De língua portuguesa, então, nem se fala. E eu já falei para você, vi uma tirinha na prova, vi uma tirinha já fica feliz, né? Porque a questão geralmente é fácil. Se você prestar atenção direitinho, né? Você acerta. Olha lá. A palavra cartoon tem origem do inglês cartoon e significa esboço ou modelo desenhado em cartão. Olha que legal. Não sabia dessa informação. Eu fiquei sabendo ao ler esse material para poder trazer para vocês. Olha, é sempre importante aprender, né? Vivendo e aprendendo, como dizem. Olha só, esse cartão diz assim: o poço dos desejos. Um desejo? Poder criticar o mundo, sem fazer esforço algum para mudá-lo. Oba! Uma rede social. Então, esse cartão é de André Dahmer. E a rede social que saiu aqui, né, para ele, ou seja, o desejo dele foi realizado. Ele queria o quê? Criticar a sociedade sem fazer nada para mudar. Então, assim, só ficar falando mal das coisas e não mudar nada, né? Reclamar que o brasileiro não respeita a fila, joga lixo no chão, é mal educado e não sabe votar.
beleza, você reclamou, mas você faz alguma coisa para mudar isso? O que que você fez efetivamente para mudar essa situação? Nada, né? Só botou lá um textão na rede social para o povo achar bonito o que você faz. Então, é complicado, né? Vocês concordam com essa, com esse cartoon? Eu concordo. Em partes, né? Acho que nem todo mundo critica sem fazer nada, mas a maioria sim, né? O cartoon é um texto multissemiótico. O que que é isso, prof? Multissemiótico, gente, é um texto que ele tem imagem, né? Tem a escrita, tá? Então, esse composto aqui, tudo isso é um texto multissemiótico que vai fazer com que a gente entenda, né, todo um contexto. A gente entenda a situação, tá? De temática geralmente universal, o que que é isso? Que vai falar sobre alguma temática que serve, que acontece no mundo inteiro. Essa temática aqui acontece no mundo inteiro? Todo mundo tem uma rede social? As redes sociais são o quê? Universais, não é? Todos os países podem aderir. Todos aderem, professor? Não sei, tá? Mas provavelmente sim, né? Em grande ou menor proporção, tá? Mas é universal? A maioria das pessoas sabe o que é o Facebook, não é? Sabe o que é o Instagram, sabe o que é as outras redes sociais, né? Pelo menos quem está na escola geralmente sabe, não é? Quem lida com trabalho, porque as redes sociais hoje em dia servem para um monte de coisas, né? Serve para o trabalho, serve para vender, serve para aprender, serve para tudo. A gente vê de tudo, né? Isto é, discute questões que não se restringem, que não são apenas, né, da cultura local ou específicas, tá? Então, discute aqui questões gerais, tudo bem? Que vai servir para muita gente no mundo, tudo bem? Grandes cartunistas brasileiros, olha lá que legal. Ah, essa daqui aparece muito no livro, né? Essa daqui, show de bola. No Brasil, estamos repletos de bons cartunistas, é verdade. Então, fizemos uma lista com os grandes nomes do cenário nacional, desde os que fazem duras críticas à sociedade, até aqueles que fazem críticas sociais leves e bem-humoradas. Então, vamos ver? Olha lá. Alexandre Beck diz assim, né? Alguém fala aqui. E como preferem o frango? Aí o pai pergunta, como prefere, filho? Aí ele diz, vivo. Ou seja, né, uma crítica aqui para a questão dos animais, né? Enfim, de consumo de animais, né? De carne dos animais. Então, crianças geralmente, né, não gostam de saber que o pintinho, a galinha, a vaquinha e os bichinhos são consumidos por nós, né? Então, é uma situação aqui para a gente lembrar dessa temática, né? E Laerte Coutinho. Então tem um rapaz sentado num banco, não é? Com uma postura assim de medo, um livro aberto, lendo, né? Estava lendo, mas agora está prestando atenção no que está em volta, porque tem alguém gritando aqui em um microfone. Você está cercado de ignorantes. Saia deste livro com as mãos para cima. Olha lá. Lembrando aqui a voz de um policial, né? Pedindo para a pessoa se render ou largar o que está fazendo, botar as mãos para cima, né? É como se o rapaz estivesse fazendo algo de errado, né? Algo errado ao ler um livro. Mas é porque todo mundo em volta é o quê? Como disse aqui, ignorante, né? Ninguém gosta de ler, ninguém gosta de aprender nada. E aí veio o rapaz fazendo isso, aprendendo, lendo, né? Sentado no banquinho lendo o livro, e acha que ele é uma ameaça, né? Que ele está fazendo algo de errado, tá? Uma boa crítica também às pessoas que não, a situação das pessoas que gostam de ser ignorantes, né? E não fazem nada para mudar isso. Charge. Vamos ver a charge? Olha aqui esse rapaz. Isso aqui é mais da minha. Eu lembro disso aqui na aula de geografia. Vocês vão ver isso aí mais para frente. Charge. Turma, a charge é um desenho humorístico, com ou sem texto, que, veiculado geralmente pela imprensa,
critica um fato de conhecimento público, tá? Então, olha lá. A charge geralmente pode vir ou não com a escrita, né? Geralmente as tirinhas têm mais escrita. A charge pode vir com ou sem, né? Então, olha lá. Linguagem visual. A palavra charge tem origem no francês charger e significa carga. Charger, eu acho que é a pronúncia. Isso. E significa carga. Provavelmente foi adotada porque na charge, em geral, exagera-se na caracterização de alguém ou de algo para torná-lo cômico. Como gênero textual, a charge compõe-se de dois tipos de linguagem: a verbal, que é o texto, e a não verbal, que seria o desenho ou a imagem, né? Por vezes, pode ser composta apenas pela linguagem não verbal. Às vezes aparece só a imagem, né? Então, a gente tem que entender só pela imagem, tá? É bem importante que a gente saiba interpretar, então, esse tipo de linguagem visual, né? Olha lá. E aí, aqui a gente tem aqui um carteiro, né? Correndo, falando assim, detesto entregar carnê de IPTU. Coitado. Gente, e aqui tem alguém correndo atrás dele e grunhindo aqui, como se fosse um cachorro, né? Atrás do coitado, e ele correndo aqui, dando no pé, porque ele ficou com medo. E aqui tem um negocinho, o PTU, é o carnezinho, que ele nem entregou, né? Só, coitado, largou, saiu correndo. Então, repara, carnê de IPTU, turma, IPTU é o imposto que eu acabei de falar para vocês, que eu falei para vocês na aula passada, né? Da reportagem, notícia e reportagem. IPTU é o imposto que a gente paga, tem que pagar todo ano, tá? Para você ter os serviços básicos, né? Saúde, educação, né? Saneamento básico, água encanada chegando na sua casa e por aí vai. Então, é este o imposto que a gente paga para ter esses serviços que quem que nos fornece? O governo, certo? Então, o carteiro chegou lá para entregar o carnê do IPTU, que todo ano chega, e ele foi atacado quase, né? Saiu correndo, porque ele foi chotado aí por esse senhor que estava parecendo o cachorro. Daí o cachorro tá aqui olhando com a cara assim de, né? Coitado também, tá entendendo nada. Então, essa é a graça da charge, tá? Uma crítica também, né? Porque as pessoas não pagam o IPTU, ou ficam nervosas, né? Ou desconta a culpa em alguém, no caso aqui do carteiro, e ou porque se as pessoas ficam tão nervosas é porque o valor não deve, né, deve ser alto, e por aí vai, tá? Ok, vamos ver aqui. Novos ingredientes. Ele está tentando fazer o panetone virar pizza. E aí tem aqui, né, um político, muito provavelmente, por quê? Porque aqui os ingredientes são nomes de partidos políticos, né, do nosso país. E diz assim: a charge está entre os gêneros opinativos na esfera jornalística. É eminentemente interpretativa e crítica. Quer dizer o quê? Que quando eu pego uma charge assim, aqui, novos ingredientes, é o nome da charge. E virar pizza, né? A gente sabe que, quer dizer, nem todo mundo sabe, mas vai dar em pizza, quer dizer, não vai acontecer nada. Então, né, vai ter uma situação no governo que é um escândalo, pode ser um escândalo de corrupção ou alguma coisa assim, mas a pessoa fala, vai dar em pizza, quer dizer, não vai acontecer nada, né? Vai ficar por isso mesmo. Daqui a pouco o povo esquece. E por aí vai. E esquece mesmo, né? E as coisas vão passando, tudo muda rápido. Então é assim. Então, olha só. É uma charge que está criticando o que aqui agora? Né? A situação política no nosso país, certo? Por que ela é muito interpretativa e crítica? Porque toda vez que você olhar para isso aqui, você vai saber, né?
que não é realmente um panetone, uma pizza. Eles estão falando, a gente está usando linguagem figurada aqui, né? Eles estão falando uma coisa, mas eles querem dizer outra. E só vai saber entender isso aqui, interpretar, quem souber o que é essa outra coisa aqui, certo? Que também não é uma receita, que também não é um bolo, tá? Não é a pizza, não é o panetone. Então, é interpretativa, alguém precisa interpretar, senão não vai entender nada, certo? Vai ver só a imagem, vai achar que realmente é uma receita. Mas a gente sabe que não é. Tudo bem? Ó, aqui de novo, onda de violência. Aí aqui a gente tem, né, uma pessoa aqui que parece um bandido, não sei, com a arma, né? O policial, PM, tá escrito aqui, não. Aqui tá cobrindo o rosto, né? Cobrindo aqui. Não, acho que não é por causa da pandemia, não. Tá cobrindo pra ficar escondido mesmo. Uma arma. E aqui é o PM também com a arma aqui, né? Mas ele representa o Estado. Então ele vai tentar defender aí as pessoas ou o Estado desse aqui. E aqui tem, muito provavelmente, um político, né? É o que tá aparecendo aqui. Por quê? Olha a fala. A culpa é deles. Aí esse aqui diz, a culpa é deles. Aí ele diz, a culpa é de vocês, que não cobram nossas promessas de campanha. E morre de rir. Né? Esse aqui bravo, com a cara fechada, esse aqui com a cara nervoso, parece estressado com a situação. E o político rindo, né? Então, quando ele diz, o bandido tá aqui desse lado, né? Ele diz assim, a culpa é deles. E olha para lá. Então, eu tô falando que a culpa é desses dois aqui. O PM tá no meio. Ele fala, a culpa é deles. Aí a gente entende que ele tá falando de quem? Do bandido e do político. Porque ele justamente está no meio, né? Ele tem que enfrentar um pro outro. E o político fala que a culpa é de vocês. Aí joga a culpa para esse e pra gente que tá lendo, né? Porque vocês pode ser muita gente. E diz o quê? Que ele fala? Que não cobram nossas promessas de campanha. Então a culpa não é dele, né? Ele faz as coisas erradas, mas a culpa é nossa que não tá cobrando. E que votou, né? Que elegeu ele. Ok. Olha lá. Então a charge, nesse caso aqui, tem por objetivo fazer uma crítica social ou política, né? Nesse caso aqui é política também, assim como na de cima, de fatos do cotidiano e costuma apresentar como tema uma ideia, uma pessoa ou uma situação. Tudo bem? Então aqui, nesse caso aqui, o tema é o quê? A onda de violência, né? De quem que é a culpa, tá? É do bandido, é do policial ou dos políticos, tá? Muito bem. E aqui diz assim: que escola você queria ver campeã em 2013? A família passeando, o pai pergunta isso. Aí o filho diz: a pública, pai. E a professora concorda com ele, né? Ele tá falando de escola, gente, o pai. Ele tá falando de escola campeã. Que escola é essa que ele tá falando? Da escola de samba, né? Muito provavelmente. E o filho entende que é a escola, né? Que é a nossa escola, que é a escola pública. Olha lá. E diz assim, que nesse caso, né, a charge também, as charges têm vida efêmera. O que é efêmera, professora? Que é curta, passa logo, tá? Por quê? Pois sua interpretação está vinculada à situação e ao contexto histórico-social. Quer dizer, aqui está vinculado ao quê? Né? A uma família que sabe o que é o carnaval, que tem um filho que muito provavelmente estuda na escola pública, né? Então, é um contexto, tá? Todo lugar vai saber, se uma pessoa de outro país ver isso aqui vai entender? Muito provavelmente não, porque nem a gente não sabe se lá tem carnaval, né? Se eles têm algum concurso lá de escola, de samba, né? Não é o Brasil, né? Isso aqui é pra gente, é pra quem é do Brasil, pra quem entende que aqui tem carnaval, pra quem entende, não é? Que tem competição entre as escolas de samba e tudo mais, tá?
E para quem entende português também, né? Porque em outros lugares nem todos os países falam português. Tá? Então, a charge ela tem que estar sempre sendo atualizada, elas estão sempre sendo atualizadas, porque se a vida dela é curtinha, é daquela situação ali e pronto. Passou a época do carnaval, né? Passou, vai fazer tanto sentido? Nem tanto, né? Então, geralmente, tá? A pessoa que está lendo tem que estar sabendo ali do contexto da situação para poder entender, tá? Bom, novos gêneros. A charge, ela tem sofrido transformações em seu modo de composição, olha aí as mudanças, não é? E na forma de veiculação também, como ela é mostrada, né? Onde que ela aparece. Agora não é só mais em jornal, tá? Na TV e internet já aparecem versões eletrônicas ou animadas das charges, que usam os recursos de som e movimento, tá? Então tem um site aqui chamado charges.com.br. E é bem legal, mostra essa, se você quiser entrar depois, tá? Para dar uma olhada, mostra as charges em movimento, né? Usando outros recursos, não só no jornal, que é, né, só uma imagem parada. Então, como está na internet, o formato também está mudando, tá? E aí, vamos falar então da contextualização. Gente, para a gente entender uma charge, a gente tem que saber tanto os aspectos verbais, né? O título, fala, tem que entender tudo, e os não verbais, que são as imagens. E a gente deve identificar o tema para depois relacionar. Então, primeiro a gente lê, né? Identifica um tema para poder depois fazer uma interpretação do que seria aquilo. É preciso, é preciso explicar os elementos que compõem esse tipo de texto, sempre buscando associá-los ao tema. Tá? E nessa análise, a gente busca a intenção, não é, das escolhas do chargista, que foi quem fez a charge, né? E para explicar os pressupostos e os subentendidos, quando tiver, né? Quando houver. Então, assim, como assim, professora? Bom, o chargista desenhou isso aqui, tem um sentido, né? Tem ele quer falar de uma temática, né? Tem um objetivo por trás, é fazer uma crítica, sim, mas não é sobre nada, né? Tem que ter um tema. Então, vamos ler essa daqui, ó. Tá cortado aqui, mas dá pra ver a professora falando assim: alguém sabe cantar o hino nacional? Aí o menino diz: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Minha voz tá péssima hoje. Só hoje, tá, gente? Olha, a professora pergunta se alguém sabe cantar o hino e o menino canta o quê? Não é nem o hino do time dele, né? Ele canta uma música, não é? Que geralmente as pessoas que estão assistindo os jogos da Copa ou assistindo os jogos, não é? Cantam, que é uma música que até passava, né? Em algumas propagandas, que é uma música nacionalista, né? Que diz: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, que é uma música que foi cantada em algumas Copas do que o Brasil participou. Na última eu não sei muito bem não, né? Porque depois do 7-1, o pessoal ficou um pouco revoltado. Mas é uma música que as pessoas cantam quando estão torcendo. Então, qual seria a crítica aqui? A professora quer saber o hino nacional, o menino canta a música, né, que representa que ele sabe, ele já esteve assistindo algum jogo, ou já foi lá no estádio, assistiu algum jogo, ou assistiu pela televisão, ele sabe essa musiquinha aqui, que passa na propaganda, que as pessoas cantam quando estão assistindo o jogo. Mas ele não sabe o hino nacional. Ora, professora, mas o hino nacional é cantado no jogo de futebol. É cantado, pelo menos no início, né? Eles não cantam todo, mas cantam uma parte.
mas ele achou que o hino nacional era isso aqui, era essa música. E essa é a graça da tirinha. Quer dizer, ele está na escola, ele gosta de futebol, ele sabe cantar uma música que tem nos jogos, né? Que o Brasil, geralmente a torcida canta nas Copas do Mundo, mas ele não sabe cantar o hino nacional, que também é cantado lá na Copa do Mundo e nos jogos que o Brasil, jogos internacionais, né? Que o Brasil participa. Ou seja, né? Tá precisando aprender o hino também, tá? Não que essa música aqui não seja patriota, é bem bonita mesmo. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Mas a gente tem que lembrar que a gente é brasileiro não só por o time estar ganhando, ou não só nos jogos, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer mais coisas pelo Brasil, fazer mais pelo nosso país, tá? E para continuar sendo brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Tudo bem? Ok. E por último, para a gente fechar, o meme, que eu acho que vocês adoram, né? Essa aqui é a cereja do bolo para vocês. Olha lá, o meme é um gênero textual multissemiótico, multissemiótico marcado pelo humor e pela crítica. Quer dizer, multissemiótico a gente vai ter imagem, vai ter fala, não é? Escrita. Tem muito humor e crítica. É considerado uma expressão cultural de ideia, comportamento e estilo que é propagado de pessoa ou grupo para outra pessoa ou grupo, tá? Então, olha lá. Tem uma linguagem virtual, ou seja, meme é um termo grego que significa imitação. Sabiam disso? Eu também não, eu aprendi essa semana, pesquisando isso aqui para vocês. Não sabia que significava imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade, tá? Então, essa carinha é engraçada. Turma, o meme, ele vai ser uma mistura, né, de várias coisas, tá? De ideias, de tudo. Então, para entender o meme, a pessoa precisa estar antenada nas notícias, no que está acontecendo ao nosso redor, né, no nosso país, senão não vai entender. E nas redes sociais também, né? Sobretudo nas redes sociais, que é onde os memes estão, né, tá uma loucura. É meme para tudo que é lado, né? Principalmente nas redes sociais. Então, olha lá, lá vem. Você tá lá olhando na sua timeline, né, descendo lá olhando o Facebook ou então o Instagram e tem lá essa aqui sou eu, ó. Só observando. Aí peguei um aviãozinho lá que eu falei que eu não queria na sala e eu só observando o quê? Os elogios nas semanas de prova, tá? Olha a cara da professora. Então ela sabe muito bem, né? Quando começa aquela elogiar muito na semana de prova, é o aluno achando, né, que a prova vai estar fácil. E ó, o professor diz, professor, o que vai cair na prova? Aí ele diz, lágrimas de quem não estudou, né? Turma, zoeira à parte, né? Brincadeira à parte. Olha, a parte não, porque tá aqui, né? Não tem jeito. Meme sem zoeira e sem brincadeira é impossível. Uma característica do texto verbal no meme é o uso da fonte de tamanho grande. Olha lá. É verdade, ninguém usa letra miúda, letra caixa baixa, né? Letra cursiva, não tem, é só caixa alta, né? De tamanho grande, letras maiúsculas e em cor de contraste. Então, isso aqui tá escuro, que vai a letra é mais clara, né? E vice-versa. A imagem para facilitar a leitura, tá? Então, vem em caixa alta aqui, bem grande, tá? Para facilitar a nossa leitura, tudo bem? É uma característica. Olha lá, essa aqui é engraçada. Ele diz assim, sala de aula, né? Aí um abre um Doritos lá, nem pode, né? Na hora do lanche. Aí diz, me dá um. Aí eu falo, não. Professora, pode comer dentro da sala de aula.
né? Isso aqui acontece direto. Quando sai da diretoria e volto para a sala de aula? Quem é esse? Ronaldinho Gaúcho, né, turma? Aí você tem que saber, né, que o Ronaldinho Gaúcho ele é zoado e reconhecido na internet por estar em todos os rolês possíveis, né? Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Todo lugar que você achar improvável, ele vai estar lá. E porque recentemente ele foi pego aí fazendo umas coisas não muito legais, né? Estava como embaixador do turismo no nosso país e estava sem o passaporte. O passaporte dele foi recolhido, ou seja, ele não poderia sair do Brasil, mas ele foi pego no Paraguai, na fronteira, com um passaporte falso, tá? Então, não sei se foi nesse dia aqui, acho que não, mas é isso, né? E muita gente em cima dele. E aí a gracinha aqui é quando eu saio da diretoria e volto para a sala de aula. Todo mundo quer saber o que aconteceu, né? Fica um monte de gente em volta. Hum, ai, ai. Olha lá. A linguagem dos memes é essencialmente informal. Ou seja, não vai ter nada de gramática super correta aqui. As coisas. Já, ó, tá tudo escrito certo, né? Quando saio da diretoria e volto para a sala de aula, ok. Me dá um? Não. Professora, faltou uma vírgula aqui, né? Pode comer dentro da sala de aula? Geralmente, mas não tem nada, assim, né? Erro grotesco de ortografia, não tá escrito tudo errado, não, tá ok, tá? Mas é informal, é do jeito que a gente escuta. Tem alguns que tem VC, né? Eu já vi, assim, que tem uma linguagem, geralmente falta o R, não bota plural, não tem o S no final das palavras que tem plural, que são plural. Enfim, tá? Mas é informal, só quero que vocês lembrem disso, tá? Por quê? É na internet, né, gente? Então, as pessoas não estão muito preocupadas com a regra da gramática, não. É popular, é bem popular, é verdade, tá? E repleta de gírias, não obedecendo aos padrões da gramática normativa. Então, não obedece à gramática, tá? E a preocupação aqui é ser, né, fazer uma graça, fazer um humor, né? E por aí vai. Aí o outro aqui diz assim: quem nunca foi apresentar um trabalho e o sinal da saída tocou na hora, não sabe o que é alívio. E aqui é um memezinho, né, do rapaz com a mão pra cima, assim, tipo, yes, né? Tipo, venci. É, não sabe o que é alívio, vai ter que apresentar de novo, o que adianta? Vai poder se preparar um pouquinho melhor, né? Mas se não se preparou até o dia da apresentação, muito provavelmente não vai fazer muita diferença aqui, não. E o outro diz assim, é o desenho do aquele meme do pica-pau, mexendo aqui uma xícarazinha de café, de chá, sei lá. Quando tem reunião de pais na escola e começam a falar o que você fez na sala de aula. Aí no desenho é uma parte que ele tá mexendo essa xícara aqui com a colherzinha e fala: essa gente inventa cada coisa. A fala dele é essa, né? Aí aqui seria o aluno, né, que não se comporta na sala de aula. E aí, quando vem o professor conversar com os pais na reunião, né, o aluno fala: essa gente inventa tanta coisa, não sei o que vocês estão falando. Não sabe não, né? Gracinha. Olha lá. As temáticas nos memes pertencem ao domínio da vida cotidiana. Lembra dessa palavra? Quer dizer o quê, gente? Dia a dia, né? Assim como os cartoons e as charges. Então, percebem a diferença? Todos são muito parecidos no sentido de elas são da vida do dia a dia, da vida cotidiana, né? São populares, são mais informais, né? Mas tem algumas pequenas diferenças que dá pra gente perceber quando a gente bate o olho. Eu sei se isso aqui é uma charge, se é um meme, se é um cartoon, uma tirinha, né? Então é isso que eu quero que vocês saibam, porque vai ter pergunta, tá? Olha o último aqui da Nazaré Tedesco. Isso aqui foi uma novela. Explicar meme é muito complicado, né, gente? Mas eu explico para vocês, porque eu sou professor de língua portuguesa, né? Interpretar é comigo. Então, vocês vão perguntar para quem, né? Pode perguntar para um amigo também. Mas eu explico, não tem problema. Mas, no geral, é difícil explicar, porque a pessoa tem que estar sabendo, né, do contexto.
Eu posso explicar quem é essa mulher, mas se você nunca viu, não vai fazer tanto sentido não vai ter a mesma graça para você do que tem para mim, que já conheço, entenderam? É isso. A Nazaré é uma personagem de uma novela brasileira, e que ela tem uma cena que ela fica assim, olhando para as coisas, calculando assim, tá? Pensando, lembrando de alguma coisa e pensando. E aí a gracinha do pessoal foi exatamente começar a botar uns cálculos aqui, né? Tipo, na matemática lá, da geometria. E aí, cosseno, seno, tangente, por aí vai, né? E colocando os cálculos, como se ela estivesse pensando nos cálculos, não é? Já ficou engraçado por causa disso. Aí diz assim, aqui na explicação. A efemeridade da informação está ligada à ideia do conhecimento de mundo. Ou seja, se você conhece aquilo ou não, se você estava por dentro naquela, se você, né, lembra daquilo que aconteceu naquela época ou não. Se você está inteirado, se você está por dentro do assunto. Não se explica um meme, tá? Pois ele tem uma concepção de algo passageiro. É difícil. A gente tenta explicar, né? Mas no geral não. É difícil explicar piada, explicar meme. A pessoa tem que estar sabendo ali mais ou menos para poder fazer graça, para poder ter graça para ela, né? Então, quando a gente fala que não se explica, é porque você precisa, né, ter assistido essa novela, ou alguém ter te dito, né? Ah, essa mulher da novela e tal. Você tem que ter, você tem que entender. Dá pra gente entender isso visitando sites de memes ou vendo? Dá também. E muitas vezes você não entende, aí lá no comentário, né, nos comentários tem alguém que fala assim, ah, eu não entendi, né? Alguém me explica? Aí alguém vai lá e tenta explicar. Então, mas faz muito mais graça, assim, né? Faz muito mais sentido quando você tá por dentro do que tá acontecendo, né? Senão você não sabe, não entendi esse meme, não sei quem é esse, não sei quem é essa mulher, não entendi. Então, é porque aqui tá cortado, né? Mas ela tá calculando, ela tá pensando em alguma coisa assim, e aí botaram os cálculos na matemática, né? Pra dizer que é algo difícil, assim, que ela tá raciocinando e tudo. E aí, isso serve para várias outras situações. Por exemplo, ah, eu vi uma, eu li uma que era assim, namorado de fulana tava, terminou com ela e agora tá fazendo. Terminou com ela há um mês e tá fazendo 2 meses de namoro com a nova namorada. Aí tem a Nazaré fazendo os cálculos assim. Tipo, opa, algo de errado não está certo, não é? Ok. Então, turma, essa foi uma aula digital, né? A professora deixou a gente à vontade aqui para usar o material que ela fez. Muito bom material, adorei, por isso que eu trouxe para vocês, tá? E vai ter exercício, então deixa aí, lê de novo se quiser, tá? E vamos para os exercícios, tudo bem? Um abraço e até a próxima!